Bom, tive de novo aquele probleminha, né? Travou o celular, mas agora ele voltou e voltou com a câmera, com flash. Então vamos lá, como eu tava falando, eu posso ir na feira e pedir para comprar um mol de bananas. Um mol de bananas seriam 6 vezes 10 é 23 bananas. E cara, isso não existe, nem jamais existiu no planeta essa quantidade. Porque isso daqui seria basicamente a representação do zilhões, né? Quando você quer exagerar alguma coisa, você fala, aconteceu zilhões de vezes. Isso daqui, basicamente, você pode mudar para quantas vezes isso aconteceu. A pessoa te perturba muito? Nossa, te perturba quantas vezes já? Nossa, 1 zilhão de vezes você transforma para 1 mol de vezes, porque 1 mol é muito, muito grande. Então, basicamente aqui a gente tem a quantidade de moléculas representada em mol, principalmente porque moléculas são muito pequenininhas a ponto de não poderem expressar grande quantidade dentro desse número gigantesco aí de moléculas, tá legal? Então, isso é como a gente vai quantificar. Lá na química é muito comum a gente fazer uma regra de 3 para poder chegar em alguns valores, mas aqui na física, para poder simplificar, muitas vezes vai aparecer o número de mols sendo a massa sobre a massa molar. É uma formulinha, tá? Precisa gravar? Não necessariamente, tá? Se você preferir fazer a regra de 3 como é feito lá na química, tá tudo bem. Mas eu coloco aqui para a gente poder se precaver com relação a isso, porque o cara pode colocar que tem, sei lá, 18 gramas de oxigênio, dado a massa molar do oxigênio como sendo 16 gramas por mol, quantos mols tem ali? Opa, aí você vai lá e faz a continha, tá legal? Você faz a continha com os valores que ele te deu. São tantos gramas de oxigênio, tanto vale a massa molar do oxigênio, e aí você faz a continha para saber quantos mols, 2, 3, 5, 20 mols que tenham lá, tá legal? Então, aí a gente tem o número de mols. E a última coisa que tem dentro da nossa formulinha é a constante dos gases ideais. A constante dos gases ideais, representada por R, ela tem um valor que nunca vai mudar, mas que pode ser expresso em 2 unidades. Então, a gente tem aqui a constante dos gases ideais. Então, essa é a constante dos gases ideais, que geralmente vai ter o valor de 0,083 na unidade de medida do sistema usual, que é pressão medida em ATM, é a unidade de medida de pressão no sistema usual, não é do sistema internacional. Volume medido em litros. Número de mols medido em mol, né? Que bom que é medido em mol. E a temperatura, galera, medida em Kelvin. E aí eu quero fazer um parênteses sobre esse Kelvin aqui. Porque, galera, não pode jamais essa temperatura estar em um valor diferente que não seja em Kelvin. Porque imagina que você está lidando com a temperatura em graus Celsius. Olha o problema. O problema que você vai criar é que essa temperatura, quando for medir, por exemplo, um gás que está a 0 graus Celsius, que é a temperatura do gelo se derretendo, imagina você botar 0 aqui. Você vai dizer que o volume vale 0. Você vai dizer que a pressão vale 0. Você está basicamente dizendo que a vibração dessa molécula é nula em 0 graus Celsius. Isso é verdade? Não, não é verdade, tá? Só é 0 de vibração molecular quando a temperatura vale 0 Kelvin. Então, por esse motivo, essa temperatura ela deve sempre estar em Kelvin. Tá legal? Sempre tem que estar em Kelvin. Existe outra unidade de medida para esse R aqui? Existe, tá? Pode estar no sistema internacional como sendo Joule por mol Kelvin. Não dá para explicar ainda por enquanto por que aparece esse Joule, né, esse J, mas mais para frente a gente comenta sobre isso. Mas pode aparecer com outras unidades e aqui vai ser geralmente 8,1 mais ou menos o valor na outra unidade, tá bom? Mas esse valor sempre vai ser te dado, seja nessa unidade ou na outra, tá legal? Não precisa se preocupar muito com isso. Essa equação aqui, ela tem que ser usada por você quando o cara falar de um gás que está numa condição específica naquele momento.
Então, por exemplo, você pega uma panela de pressão. Como que o gás está naquele instante? Ele está de tal jeito. O que eu vou usar? PV igual a nRT. Agora, se as condições do gás mudam, a gente vai usar, então, a chamada Lei Geral dos Gases. E a Lei Geral dos Gases, ela, felizmente, ela é bem tranquila da gente entender. Porque, basicamente, a gente pensar que o R é uma constante, muitas vezes chamada de constante universal dos gases, a gente vai ter aí esse R sendo constante. Então, eu posso pensar que se o R isolado vira PV dividido por N e por T, se o gás tem um momento antes e depois, ou seja, sofreu uma transformação, ele mudou, por exemplo, aumentou a temperatura, diminuiu a pressão, aumentou o volume, escapou alguns mols ali, né? Tem uma rachadura e aí saiu um vaporzinho. Ou então na panela de pressão, que você levanta a tampinha e faz aquele psss, esse chiado, ele acontece porque está escapando água dali. Então, quando tem uma mudança dessa, aí você usa a Lei Geral dos Gases. É só você pensar que o R antes é igual ao R de depois, porque o R é sempre igual. E aí você vai ter uma comparação, onde você pode afirmar que a pressão, num primeiro momento, vezes o volume num primeiro momento, dividido pelo número de mols num primeiro momento, vezes a temperatura num primeiro momento, isso representa o R de como esse gás estava antes. Mudou, aconteceu um monte de coisa, o R vai ser o mesmo. A pressão vai ser diferente? Vai. Volume diferente? Vai. Número de mols diferente? Vai. Temperatura diferente? Sim, vai ser diferente. Mas essa razão, ela sempre será igual. Ela nunca vai ser diferente. Então, basicamente, a gente chama isso de PV/T, né? PV/T vai ser sempre igual. PV sobre NT vai ser sempre igual. Pode ter um momento inicial, pode ter um momento final, pode ter um momento intermediário, podem ser várias etapas. A razão PV sobre NT vai sempre ser constante. Pode acontecer dele falar que aconteceu uma transformação e a pressão não mudou. Pressão não mudou, corta a pressão. Antes e depois é igual, corta. Não mudou o volume, corta o volume. Não mudou a temperatura, corta a temperatura. Não houve escape de gás, corta o número de mols. Cada questão vai falar de uma certa forma. E aí, só alguns nomes que a gente precisa saber é que se o cara fala que é uma transformação isobárica, significa então que é pressão constante. Se o cara fala pra gente que é uma transformação isocórica, e a isocórica também recebe o nome de isovolumétrica ou isométrica, significa que o volume é constante. E por fim, pode acontecer da temperatura ser constante, e aí a gente chama isso de isotérmica. Sendo isotérmica, a temperatura é constante. Então, se o cara fala, dada uma transformação isotérmica, opa, não sei muito sobre isotérmica, mas eu sei que isotérmica significa que temperatura é constante. Você coloca PV/T para 1 e para 2, para o início e para o final, corta T com T. Maravilha. Cortou, e aí você substitui os outros dados para descobrir o que você queira. Se o cara não falar nada sobre escape de gás, você vai cortar o número de mols, tá? Porque geralmente a gente corta o número de mols. Mas pode acontecer de não cortar? Pode sim, quando ele falar de escape. Então, se não teve um escape de gás, ele não necessariamente vai falar alguma coisa. Ele só vai falar quando tiver escape de gás. E aí você mantém o N. Se ele não falar nada, corta o N na grande maioria das vezes. Falou isobárica, corta o P. Falou isocórica, corta o V. Falou isotérmica, corta o T e ponto final. Então, basicamente, quando eu uso essa, é para um momento pontual do gás. Quando eu uso essa, é para um antes e um depois. É para uma transformação. Tudo bem? E aqui mais um motivo para essa temperatura sempre estar em Kelvin. Porque se esse cara vale zero, fica alguma coisa dividido por zero. Alguma coisa dividido por zero dá quanto? Dá zero? Não. A resposta é, não existe. Então não pode ter essa temperatura em 0 Kelvin. Tá legal? Não pode, não vai chegar.
Tem sempre que estar em Kelvin, não pode estar em graus Celsius, porque pode estar em 0 graus Celsius, não pode estar em Fahrenheit, que aí vai estar 0 Fahrenheit, pode 0 Fahrenheit? Não pode. Sempre tem que estar em Kelvin, porque isso daqui nunca vai chegar em 0 Kelvin, porque é impossível atingir essa temperatura. Show de bola? Então, basicamente, era só isso que eu queria comentar com vocês hoje. Façam questões sobre isso e na semana que vem a gente vai ter uma aula mais extensa, que vai usar isso e a gente vai falar sobre coisas mais interessantes. Show de bola? Forte abraço, galera!